Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou especialista em planejamento financeiro e análise de investimentos, e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um assunto bem legal, aonde eu vou estar passando para vocês as três principais estratégias de alocação em ativos fora do Brasil, que eu particularmente uso tanto na minha carteira quanto na carteira dos meus clientes de consultoria, e tudo isso sem a necessidade de abrir uma conta corretora fora do Brasil e fazer a conversão de real em dólar, pagando aí os spreads e também a burocracia que a gente já conhece. Então, se esse é um assunto que te interessa, eu te convido a curtir esse vídeo e te convido também a se inscrever aqui no canal para que você possa receber os conteúdos que eu vou estar gravando com frequência e que tenho certeza que pode contribuir com a sua estratégia de investimentos. Bom, pessoal, então vamos lá. Até conversando ontem com um cliente, fazendo uma reunião ontem, eu fui questionado se era necessário a abertura de uma conta corretora fora do Brasil para que se pudesse ter estratégias de investimentos em ativos internacionais. E a resposta é não, tá, pessoal? Não é necessário hoje você ter uma conta de investimentos fora do Brasil, porque nós já temos aqui mesmo no Brasil, principalmente via ETFs, bons investimentos que replicam ativos internacionais e que possibilitam a você, investidor, acessar essa estratégia tendo uma conta em uma corretora aqui mesmo no Brasil, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui três boas estratégias que eu particularmente uso e que você também pode replicar aí na sua carteira. Bom, pessoal, então aqui estão três estratégias com ETFs, tá? Que são negociados aqui mesmo no Brasil. Você consegue comprar isso pela bolsa, pela B3 aqui no Brasil. E são ETFs que replicam investimentos internacionais e que são facilmente compráveis e gerenciáveis aqui em uma conta de uma corretora aqui no Brasil mesmo, pode ser qualquer corretora, você consegue acessá-los, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho a respeito dos três, vou falar um pouco também a respeito de cada uma das estratégias e principalmente também os custos que tem ali dentro desses ETFs, para que vocês possam ter uma noção global do que se trata. Então, pessoal, aqui são três ETFs que eu uso principalmente, tá? Não são só esses três, aqui são três que eu uso com um pouco mais de frequência, mas não são somente esses três, tá? E aqui eu vou falar um pouco a respeito das características deles. Então, nós temos aqui, tá? O WRLD11, o SPXR11 e o DOLA11, dólar 11, tá? Três ETFs que replicam ativos internacionais. Então, vou começar falando aqui do WRLD11. Esse é basicamente um ETF, tá, pessoal, que ele replica um índice de ações globais, tá? Então, aqui é como se você tivesse investindo de uma forma só dentro de um instrumento, se você tivesse investindo em um pacote de ações, tá? Um pacote de empresas pertencentes a vários países do mundo. Esse aqui é um ETF, não só normalmente os ETFs de ações, dando um passo para trás, os ETFs de ações, eles replicam mais ações nos Estados Unidos, que é o principal mercado, mas aqui esse ETF, ele replica um pacote de ações globais, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, na Ásia e etc, tá, pessoal? E dentro desse ETF, tá? Se a gente abrir ali esse ETF, a gente vai perceber que, do ponto de vista geográfico, a maior participação é sim em empresas Estados Unidos, tá? Empresas americanas, que é o maior mercado, então aqui vai ter um pouco mais de 60% de participação de empresas dos Estados Unidos, mas também vão ter participações de empresas europeias, como eu falei para vocês, e também empresas situadas na Ásia, tá? Então aqui é uma estratégia de investimentos em empresas globais. Administração desse ETF, tá, pessoal? Super baixa, 0,3% ao ano, tá? Então, quando a gente compara essa taxa com a taxa dos fundos de plataforma convencionais, para quem investe em fundos convencionais, chamados fundos abertos,
Vocês sabem que a administração anual, ela normalmente ela vai ali de 1,5% até 2% ao ano, tá? E quando nós pegamos aqui esse ETF, você consegue ter acesso a um pacote de empresas globais e a administração de 0,3% ao ano, muito baixa. E isso, inclusive, pessoal, é uma característica muito presente nos ETFs, tá? Os ETFs, eles se caracterizam por ter um custo muito baixo de administração anual, o que acaba potencializando o resultado final da carteira. Então, isso é um ponto muito positivo, tanto aqui para esse ETF, quanto também para os outros que a gente vai conversar. Esse não é um ETF que paga dividendos, tá? Então, aqui é um ETF que é um ETF de ações, mas ele não paga dividendos, ele é um ETF de acumulação, muito embora as empresas que têm dentro desse ETF, elas possam pagar dividendos, esses dividendos, eles vão se acumulando dentro do ETF, ali em forma de valorização de cota, tá? Então, não é um ETF que distribui os rendimentos, ele acumula os rendimentos dentro da própria estrutura. A tributação, tá, pessoal, que é um ponto muito importante. A tributação aqui, ela é de 15% sobre o ganho de capital, tá? Então, se você comprar o ETF por R$ 10, por exemplo, e se você vendê-lo por R$ 20, esses R$ 10 de ganho de capital que você teve, isso vai ser tributado em 15% fixo, que é a tributação desse ETF, perfeito? E aqui é uma outra grande vantagem que nós temos, não só desse ETF, como também do restante dos ETFs, tá, pessoal? A tributação fixa em 15%. Isso por quê? Quando você compara com a outra opção, para você investir em um fundo, que seria um fundo de plataforma aberta, né, um fundo aberto, normalmente os fundos eles são tributáveis inicialmente em 22,5%, e essa alíquota vai caindo para 20% após 6 meses, 17,5%, e após 2 anos, 15%. Os ETFs não, tá, pessoal? Os ETFs a gente já começa com uma tributação fixa de 15%, e isso é uma grande vantagem, porque você pode comprar um ETF hoje e vender isso daqui a um mês, e você vai pagar exatamente 15% sobre o seu ganho de capital, enquanto se fizéssemos isso em um fundo aberto, né, um fundo tradicional, a gente pagaria 22,5%, tá? Então aqui nós temos duas grandes vantagens para esse tipo de instrumento, que é o custo de administração anual, que é muito pequeno, e também a tributação. E questão de liquidez, pessoal, o ETF, tanto na compra quanto na venda, a liquidez é em D+2, tá? Então, isso significa que se você vende um ETF hoje, ele vai cair na sua conta 2 dias depois. São instrumentos extremamente líquidos, o que facilita muito para que a gente monte estratégias de investimentos e facilita para que a gente também faça os devidos ajustes nas estratégias quando é necessário, tá, pessoal? Aqui também é uma outra grande vantagem de se usar os instrumentos não somente CTF, mas os instrumentos de ETF como um todo, tá? Outro detalhe importante, pessoal, aqui no WRLD11 é que ele também é exposto à variação cambial. Então, ele não é só exposto ao índice de ações que ele acompanha, tá? Ao índice de ações globais que ele acompanha, mas ele também é exposto à variação do dólar frente ao real. Então, aqui nós temos dois componentes de rentabilidade no ETF. Se o índice de ações que ele acompanha, as ações globais que estão dentro do ETF, se ele se valoriza e o dólar também se valoriza, então a gente tem um ganho nas duas pontas, tá? A gente tem um ganho tanto na valorização das ações e a gente também tem um ganho na valorização cambial. E o contrário também, né? Se o ETF, se o índice de ações que ele acompanha tem uma desvalorização e o dólar também tem uma desvalorização, então você tem um duplo impacto negativo dentro da cota do ETF. Então funciona para os dois lados, tanto quanto na parte de risco, quanto na parte de retorno, tá? Um outro ETF, pessoal, bem interessante, que eu também gosto de usar, é um ETF chamado SPXR11,
que ele basicamente ele acompanha o índice de ações dos Estados Unidos, o S&P 500, tá? Só que, diferentemente do primeiro que nós falamos, esse é um ETF que ele não tem exposição a dólar, então ele está exposto à variação das ações dos Estados Unidos, e além disso, a estrutura do ETF captura o diferencial de juros entre os Estados Unidos e o Brasil, tá? Então, como é que isso se dá? Digamos que nos Estados Unidos os juros sejam de 4% ao ano. E no Brasil, a nossa Selic, que é a taxa padrão de juros, seja de 15% ao ano, tá? Então, esse diferencial de 15 para 4%, essa diferença dos dois, vai ser acrescida na rentabilidade anual desse ETF. Então, de forma geral, é como se você tivesse, além da rentabilidade desse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que nesse momento é um diferencial bem importante, além disso, você também captura a alta das ações, caso venha a acontecer, obviamente, você também captura o movimento do mercado de ações do principal índice dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, aqui, para quem não quer se expor ao risco do dólar, tá? Para quem não quer se expor à variação cambial, aqui é uma excelente estratégia que, além de te colocar exposto a um ativo, a ações dos Estados Unidos, também te paga o diferencial de juros de Brasil e Estados Unidos, que é uma estratégia bem interessante. Em termos de custo de administração, a gente tem aqui 0,25% ao ano. Então, isso também, pessoal, é um custo muito pequeno, é um custo quase irrelevante, tá? Também é um ETF que não paga dividendos. Então, aqui nós vamos ter um ETF de acumulação, os dividendos não são distribuídos. Ele também tem uma tributação de 15% fixa, e também não tem um chamado come cotas, que inclusive eu não falei aqui no primeiro ETF, tá, pessoal? Mas reforçando um ponto importante, tanto esse ETF quanto os ETFs no geral, ele não tem o chamado imposto come cotas, né? E o que seria o come cotas? O come cotas é um imposto que ele é aplicável aos fundos de investimentos tradicionais, chamados fundos abertos, tá? Que de 6 em 6 meses há uma antecipação do imposto de renda. E, obviamente, isso acaba reduzindo a sua rentabilidade total ao longo do tempo. Já os ETFs não têm esse adiantamento de tributação, tá, pessoal? Não tem esse come cotas, de forma que também se configura uma vantagem aqui para os ETFs, tá? E por último, também é um ETF que ele é liquidável em D mais 2, ou seja, se você vendê-lo hoje, em 2 dias, o valor cai na sua conta, de forma que é muito fácil a gente fazer ali a gestão da carteira com esse instrumento. E por último, pessoal, dólar 11. Dólar 11, esse é um ETF que, assim, ultimamente estou usando com muita frequência mesmo, tá? E isso por quê? Porque aqui no dólar 11, além da variação, tá? Ele é um ETF, primeiro, ele é um ETF cambial, então o principal componente de variação do ETF é o próprio dólar, tá? Aqui é um ETF que eu gosto de usar quando nos meus modelos de análise eu vejo que o dólar ele está com um desconto interessante, então é um ETF que eu gosto de usar para isso, para capturar somente a valorização do dólar. Porém, esse é um ETF que ele não replica somente a variação do dólar, tá, pessoal? Ele também replica a remuneração dos ativos que estão em garantia no ETF. Como assim, tá? Esse ETF ele tem uma estrutura muito peculiar, que eu vou tentar ser aqui não muito técnico, tá? Para que vocês possam entender, mas ele basicamente faz o seguinte: do dinheiro que ele tem dos seus cotistas, né? Digamos que ele tenha lá R$ 1 bilhão em patrimônio, desse dinheiro, ele coloca isso em garantia, em títulos que remuneram esse saldo de garantia em 100% do CDI, tá? Pelo menos. Então, essa garantia que o fundo coloca os recursos vai remunerar ali pelo menos a taxa de juros corrente.
e ele usa essa garantia como garantia para contratos futuros de dólar, né? E são esses contratos futuros de dólar que permitem que o ETF tenha exposição ao dólar. Ou seja, aqui é um ETF que, além da remuneração das garantias que ele coloca, do valor que ele coloca como garantia, que é remunerado pelo CDI, pela Selic, ele também acompanha ali a variação cambial ao longo do tempo, tá? Então aqui a gente pode dizer que seria similar a você ter, além da rentabilidade do dólar, você também vai ter a taxa de juros, a Selic, do período que você ficar ali aplicado dentro do ETF. Perfeito, pessoal? Aqui só um detalhe, tá? O retorno não é exatamente 100% do CDI, 100% da Selic, dos ativos que o ETF coloca como garantia, porque tem ali um pouco do custo de rolagem dos contratos de dólar. Eu não vou falar muito aqui, não vou entrar muito no detalhe. E esse custo de rolar os contratos de dólar acaba reduzindo um pouco da rentabilidade do ETF. Mas, em via geral, a gente pode falar que é um ETF que ele replica, ele te entrega, em termos de rentabilidade, uma boa parte da Selic corrente e também ele te entrega a variação do dólar frente ao real. Em termos de administração, pessoal, aqui é um ETF com custo bem baixo também, tá? 0,4% de administração anual. Ele também não paga dividendos, é a acumulação. Ele tem 15% de tributação, que também é uma grande vantagem. Não possui come-cotas e uma liquidez de D+2, tá? Então aqui são as características aqui do dólar 11. E aqui, pessoal, assim, todos os ETFs que eu passei aqui para vocês, tá? Eles possuem essas vantagens com relação a outros fundos de investimentos, que são vantagens que eu particularmente acho muito relevante, tá? Primeiro ponto, o custo muito baixo, então isso se traduz em rentabilidade maior para o investidor no longo prazo, isso é uma vantagem muito grande. Uma outra vantagem é os 15% de tributação fixa, tá? Contra 22,5% inicial dos outros fundos de investimentos, que só vão alcançar 15% após o segundo ano em que você estiver posicionado no fundo, e também a parte de liquidez de um ETF, aonde você consegue basicamente ter acesso ao seu capital em D+2, o que permite que você faça, né, consiga manusear bem a sua estratégia ao longo do tempo, tá? Então, via de regra, pessoal, os ETFs hoje são as estruturas de investimentos, não só a parte internacional, mas que eu mais uso aqui para os meus clientes. E aqui, para fechar o vídeo, pessoal, uma outra coisa muito importante, tá? É importante que nós tenhamos uma estratégia internacional na carteira? Sim, muito importante, tá, pessoal? Eu, particularmente, eu tenho na minha carteira, os meus clientes também têm estratégias internacionais, porém, um ponto tão importante quanto ter estratégia internacional é você saber a hora de entrar em ativos internacionais, tá? E esse ponto, ele importa muito para a sua rentabilidade ao longo do tempo, tá, pessoal? É um ponto, assim, crítico para a rentabilidade ao longo do tempo, porque não é só você se posicionar em um bom investimento, tá? Todos os investimentos que eu passei para vocês, todos os ETFs que eu falei aqui, todos são bons investimentos. Mas se você entrar no momento errado, do ponto do ciclo errado, você pode não ter uma rentabilidade muito boa e não é culpa do investimento em si. É culpa do ponto que você entrou, né? O ponto que você entrou de mercado, ele não era favorável para uma boa rentabilidade do ativo, tá? Então aqui eu trouxe para vocês o ponto de mercado atual de dólar, né? Aqui está um pouco atrasado, estou gravando esse vídeo, né? E o dólar hoje ele está aqui aproximadamente 5,48 por aí. Quando eu fiz o recorte, ele estava próximo de 5,55, mas ainda assim está muito próximo. Mas o fato aqui é o seguinte: vocês podem perceber que nessa linha de tendência de longo prazo do dólar, nesse momento do ciclo,
nós temos um dólar sendo negociado abaixo da sua tendência média central, tá? E se a gente faz aqui uma projeção para os próximos 12 meses, como vocês podem ver nessa barrinha azul do lado direito, pelo menos no modelo que eu uso, tá? O modelo que eu uso de precificação de ativos. Para os próximos 12 meses, o dólar tem uma valorização implícita, se ele regredir à média, de aproximadamente 13%. Então, aqui sim é um bom ponto de entrada para dólar, por quê? Porque ele está sendo negociado com desconto com relação à média, tá? E além do potencial de valorização do dólar, você ainda vai ter também a valorização dos ativos que eu falei para vocês, ou potencial de valorização dos ativos, das ações, taxa de juros e etc, tá, pessoal? Então, aqui de uma forma geral, nesse momento, é um momento que eu estou alocando mais, um percentual maior da carteira dos meus clientes e também na minha carteira em ativos internacionais, tá? Em ETFs internacionais. E na minha opinião, na minha concepção, é um bom ponto para fazer a alocação, porém, para você que vai fazer a alocação aí sozinho, né, se você não tiver um acompanhamento de um profissional que faz o que eu faço, para você aqui é muito importante que você tenha alguma forma de medir o ponto de mercado para que você possa saber a hora de entrar e também a hora de sair, para capturar a maior rentabilidade possível e também fazer uma boa gestão de risco aí no seu portfólio, tá, pessoal? Então aqui não é só comprar o ETF, tá? É necessário saber a hora de comprar e também a hora de vender, perfeito? Bom, pessoal, e aqui para encerrar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu passei para vocês, tá? Aqui é um conteúdo de muito valor. Normalmente, somente os meus clientes têm acesso a alguma coisa assim. E eu resolvi trazer aqui um pouco do trabalho que eu faço para que vocês também possam se beneficiar e usar um pouco do meu conhecimento para replicar na estratégia de carteira de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, novamente, curta o vídeo, se inscreva no canal para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse e também compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar desse tipo de conteúdo. Perfeito, pessoal? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.